Queridos, vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor? Sabe qual é o nome disso? É transtorno de déficit de atenção, mais conhecido como TDAH. É isso aí. Amém? Quarta-feira feliz e abençoada, porque o Senhor, Ele tem tido muita misericórdia de nós. Ele não nos retribui segundo o nosso merecimento. Já começa por aí, né? Ele já começa por aí. Então já é motivo da gente estar assim muito feliz, muito feliz. Então Ele ainda tem tanta misericórdia de nós que nos envia a sua palavra, né? A gente sempre fala isso quando vai ministrar. O culto é para Ele, ainda assim Ele permite que a gente tenha um tempo para meditar na palavra dEle, porque Ele deseja nos orientar. Amém? Eu quero fazer mais uma oração. Obrigada, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, pelas minhas ovelhas amadas, Senhor. Pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho no tempo que se chama hoje. Quero te louvar porque elas saíram dos seus lares, Pai. Oh, Senhor querido, quantos, meu Deus, hoje cansados de um dia de trabalho. Quantos, meu Deus querido, doentes. Ou ainda, Senhor querido, desanimados. Mas estão aqui. Sabemos que nós estamos aqui, Senhor, porque o Teu Espírito Santo nos conduziu. Quantos, meu Deus, rejeitaram o convite. Mas o Senhor sabe de tudo, Pai. Pedimos, meu Deus querido, que venha, Senhor amado, tirar do nosso ouvido agora todo o comichão, da nossa mente, toda a preocupação. Senhor querido, que nós fiquemos focados, Pai, naquilo que o Senhor tem para nos falar. Sabemos que a Tua palavra, Senhor, ela é o nosso norte, ela é a bússola, ela é a lâmpada para os nossos pés. E nós queremos, Pai, ouvi-la. Nós queremos a Tua orientação. Senhor, guarda-nos, meu Deus. E assim, Senhor, todas as famílias que estão representadas aqui, guarda com o Teu poder. Paizinho, nós te agradecemos pela oportunidade e a liberdade de estar aqui, Senhor, dentro deste templo. Oh, meu Deus querido, chamada igreja quando estamos reunidos. Obrigada, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nós te pedimos. Perdoa as nossas falhas, a nossa teimosia, a nossa carnalidade. E nos enche do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Vamos ler aqui no Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. Amém? O paralítico de Betesda. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de... Leiam comigo, queridos. Vou ler aqui para ficar igual. Enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Você pode sentar. Amados, enfermo é alguém que está doente. Só que aqui a gente não tem a indicação
Que doença é essa? Mas basta estar enfermo para a gente entender que é doente, ok? Uma pessoa doente, a primeira coisa que vai caracterizar uma pessoa doente, ou que você olha nela, se ela não tiver já acamada, é um semblante cansado, não é? Exausto, a falta de ânimo, a falta de iniciativa, seja que enfermidade for. Obviamente que quanto mais consequências essa enfermidade traz, mais impossibilitada essa pessoa ficará de realizar qualquer tarefa, ok? Mas enfermo se resume a doente. Cegos, não enxerga. Então esses cegos não enxergavam. Porém, para eles chegarem lá, ou alguém teve que levar, ou eles tinham que ir tateando até chegar. Coxos, pessoas que tinham algum tipo de deficiência em suas pernas, portanto, não conseguiam andar normalmente. Ou faltava, ou essa perna nasceu com algum tipo de deficiência, no caso, ela poderia ser ressequida, uma perna menor que a outra, ou essa pessoa ela tinha que usar uma muleta para poder caminhar, porque ela não conseguiria caminhar se não fosse através de uma muleta. E os paralíticos, aí sim, não sai do lugar. De parar, parado, paralítico. Ok? Ok. Aí, nós temos aqui um grupo bem seleto de pessoas que precisavam com urgência de uma intervenção. Aí, você tem um tempo em que já existia medicina, já existia sim a cura de determinadas enfermidades através de ungüentos, através da medicina mais natural, né? Não era a medicina que nós temos hoje com os medicamentos que temos hoje, era já uma medicina mais natural, o tratamento. Mas nós temos aqui pessoas que não podiam recorrer a esse tipo de tratamento. Então, o que elas precisavam era de uma intervenção divina. Porque o que tinha ali para eles não era algo que dava para curar essa enfermidade, ou curar a cegueira, ou ainda aumentar o membro que se fosse mais curto, ou fazer o paralítico andar. Se não fosse através de algo divino. E então nós temos esse local. Betesda, então, é um local, um tanque que ficava em Jerusalém. E aí nós sabemos, se você já assistiu na novela Jesus, se você já viu na série The Chosen, você vai ver essa cena onde eles estão lá, rodeados de pessoas que os amavam. Não. Lá você só tinha esse público. Você não tinha pessoas sadias acompanhando esse público. Você tem apenas esse grupo de pessoas. E olhando para a minha vida, vou falar eu, Paula, quando eu olho para mim, quanto ser humano, eu posso me colocar dentro deste grupo. Quando eu olho para mim dentro das dificuldades que eu enfrento, e eu não estou falando para você das dificuldades que eu enfrento em relação às enfermidades, por exemplo, não. Eu não estou falando aqui na carne, eu estou falando aqui dentro, na alma. Dentro da minha alma, dentro de quem eu sou, existem enfermidades, cegueiras e paralisias. Eu não sei se você consegue identificar dentro de você as mesmas questões. Não, pastor, eu acredito que não, porque eu já sou crente tem um tempo. Mas é justamente por ser crente há algum tempo que fica mais fácil de você conseguir admitir que você tem comorbidades na sua vida espiritual. Eu não posso simplesmente entender que porque sou crente, porque aceitei Jesus,
coisas agora, elas vão ficar num nível de facilidade. E aí eu vou contra a palavra, porque o próprio Jesus disse que no mundo eu teria aflição. E às vezes a gente pensa que a aflição é apenas o combustível que não para de aumentar, o sistema político que é corrupto, as guerras, os rumores, a dengue. Isso são aflições? Sim. Mas tem muita coisa que enquanto não chega na minha casa, eu não consigo ter a impressão de aflição que outros já tiveram que chegou na casa deles. Mas eu entendo essas aflições hoje, nessa noite, muito mais com as guerras que travamos internamente. Porque essas guerras que nós travamos no interno, meus irmãos, ninguém sabe, a não ser Deus e você. Eu consigo disfarçar para minha mãe, que foi a pessoa que Deus usou para me colocar no mundo. Este ano vai fazer 47 anos. Eu consigo disfarçar para o meu esposo, que este ano faz 32 anos que convive comigo. Eu consigo disfarçar para vocês. Mas eu não tenho como disfarçar e esconder da pessoa do Senhor. Eita. Nem que eu queira, eu não vou conseguir. Nem que eu queira. Porque o próprio salmista escreveu que eu posso fazer, a minha cama é no Seol, parece que é a palavra, né? Eu posso ir para o mais alto pico, eu posso ir para o mais profundo abismo. Eu não tenho como me esconder de Deus. Não tem. Então entenda que hoje, como seres humanos que somos, como aqueles que sim, temos problemas e enfrentamos problemas porque fazemos parte da sociedade, estamos vivos aqui nesse planeta, nós temos dificuldades e situações difíceis sim, mas hoje o Senhor está nos trazendo nesta noite para um tanque de Betesda. Aleluia! E as dificuldades citadas aqui, elas fazem parte sim das nossas situações quanto alma vivente. Eu posso esconder de você e colocar um sorriso bem amarelo no meu rosto, você me achar super crente, mas na minha intimidade só Deus sabe quão carrasca eu sou. E eu não estou falando aqui de personalidade, eu estou falando de ruindade da nossa alma, porque somos humanos. Eu posso mostrar para você, eu estou usando a mim como exemplo, porque não vou usar nenhum dos irmãos, porque eu acredito que, acho que eu me encaixo mais dentro disso do que vocês. Eu preciso ser a primeira a entender isso. Entenderam? Eu posso mostrar para você que eu levo um tipo de conduta, mas quando ninguém está olhando, eu levo outra. Caráter é justamente isso. É o que você faz quando ninguém está vendo. Mas desse ninguém é um pronome aí, digamos, indefinido, é ninguém. Eu não sei quem é ninguém. Deus não se encaixa, porque Ele não é ninguém. Ele é Deus. Aleluia. E Ele é Senhor. Então quando eu penso, eu consigo esconder as coisas das pessoas, mas de Deus não. É no mínimo para eu ficar aterrorizado. É no mínimo. Mas se hoje o Senhor nos trouxe aqui para um tanque de Betesda, eu preciso entender então, se eu não conheço muito bem essa palavra, o que vem depois. Porque que João, ele escreveu essa passagem. Por que o Espírito Santo de Deus me inspirou a lembrar dessa situação? Porque isso aconteceu enquanto ele era discípulo de Jesus. E a continuação, no versículo de número 3, vai dizer, desculpa, é o que a gente leu, no 4, porque o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Tá, peraí, eu estou reunindo ali pessoas que precisam de intervenção divina, porque o que eles poderiam
que naquele tanque existia um mover de Deus. Era sabido de todos que quem se achegasse a tempo naquele tanque sairia de lá restaurado. E aí, eu falei para você já que aqui hoje o Senhor nos diz: vocês estão no tanque de Betesda. O Senhor nos trouxe hoje, nessa noite, para entender esse mistério. Tem o tanque de Betesda. Agora entenda. Você leu junto comigo que essas pessoas estavam lá. E o 4 diz que o Senhor enviava um anjo para agitar aquela água. Aquela água, ela passava por um movimento. Existia um mover. A água tinha algum poder? Aquela água, a Bíblia está dizendo aqui, porque aquela água era uma água diferente. Aquela água tinha poder. Não, se a água tivesse poder, bastava pegar um pouco, dava para a pessoa beber e ela saía piloteando lá para fora do tanque de Betesda, lá para fora dos alpendres. Não, mas existia um mover. Então o 4 vai dizer, desculpa, queridos, virou a página. O 4 vai dizer: o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Sabe qual é a diferença do tanque de Betesda que a gente está lendo para o tanque que está aqui agora? Não vai ter quem chega primeiro. Jesus já conquistou na cruz do Calvário para nós. Você não vai precisar sair correndo desesperadamente e o primeiro que tocar, agora todo mundo vai ter que esperar o anjo descer de novo para agitar a água. Não. Jesus conquistou na cruz do Calvário. Para mim e para você, para a humanidade, independente de cor, raça, gente, independente de o que quer que seja, Ele conquistou na cruz do Calvário o direito de termos acesso a esse tanque. A menção do tanque está apenas na questão de que aquele que tocasse na água depois de agitada era completamente liberto. Aleluia. É por isso que nós estamos mencionando o tanque de Betesda está aqui. Sabe por quê? Porque tem libertação para a minha vida e para a tua hoje. Ah, eu não preciso ser liberto. Eu sou crente. Vou contar um negócio para você. Essa bem fresquinha. Precisamos muito de libertação. É verdade. Muito. Lembra do Paulo? Sabe o Paulo que antes era Saulo? Não deixou de ser Saulo. Ele só ele adotou o nome romano dele, Paulo. Mas aquele moço que Deus usou tanto para escrever a maioria do Novo Testamento, que foi perseguidor de cristãos, ele deixou escrito em uma das suas cartas assim: porque o bem que eu quero, esse eu não faço. O cara que teve uma experiência com Jesus da maneira como ele teve, ele tinha a ousadia de admitir quem ele era. Meu Deus! E ao mesmo tempo ele também era capaz de dizer: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas ele não deixava de admitir a sua natureza adâmica. Ele não deixava de admitir quem ele era. Porque ele sabia, inclusive tinha um espinho que o lembrava, que ele tinha sangue nas veias, que ele era ser humano, ele era passível de erro. Eu erro, você erra, todos os dias, e nem por isso Deus vai deixar de nos amar. Nada do que eu
gente, vai fazer com que Deus me ame mais. Nada do que eu faça vai fazer com que Ele me ame menos. Ele ama. Mas isso não me dá carta branca para pecar. Isso não me dá carta branca para Deus sabe de todas as coisas. Vai ser só dessa vez. Sabe por quê? Porque à medida que eu peco, à medida que eu saio do centro da vontade de Deus, eu preciso que o arrependimento, ele me faça mal. No sentido de tirar minha paz. Eu não tenho paz. Eu preciso me arrepender, eu preciso confessar, eu preciso, Jesus, eu quero chorar. Jesus! Eu não estou sentindo paz no que eu fiz. Essa já é, inclusive, uma situação que mostra que eu estou reconhecendo quem eu sou. Porque se eu não reconheço, ninguém nem viu. Senhor, me perdoa aí. Mas depois eu vou lá e faço de novo. E de novo. Aí eu não estou pecando, eu estou vivendo uma vida de pecado. A diferença é essa. Pecadores somos todos, buscando a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Se não passar pelo processo de santificação, você viu o que eu falei? Processo, é dia após dia, até Jesus voltar. Aleluia. Santificação significa separação. Se santificar significa se separar, me separar daquilo que me separa de Deus. Enquanto eu estou passando por esse processo, eu ando enfermo, eu ando cego, eu ando coxo, eu ando paralítico. Porque essa é a minha natureza. Ia ser tão bom se lá no batismo, na hora que a gente mergulhasse na água, essa natureza ficasse lá. Ia ser maravilhoso. Mas assim como Martinho Lutero declarou, eu achei que eu tinha matado o velho homem nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. É isso. O tanque de Betesda está aqui hoje de uma forma simbólica, no sentido de que eu tenho movimento das águas. Que água? Espírito Santo, já ouviu falar? Eu tenho agora este Consolador eterno, que é quem vai me fazer passar por esse processo de santificação, e aos poucos eu vou deixando a muleta de lado, aos poucos eu vou deixando a ajuda de alguém, porque eu já não vou precisar mais ficar andando apoiado nas pessoas, eu vou andar com as minhas próprias pernas. Aos poucos eu vou passar a enxergar, porque o Senhor vai tirar essa cegueira espiritual dos meus olhos. Aqui não está citando, mas eu tenho certeza que, eu quero conjecturar, inclusive, havia surdos também, pessoas com outros tipos de enfermidades. Na tua caminhada com Deus, dentro daquilo que você se propõe a fazer diante dele, só você e o Senhor sabem quais são as suas comorbidades. Para uns é mais fácil, por exemplo, deixar de falar palavras torpes, um palavrão. É quase que instantâneo após levantar a mão e aceitar Jesus. Para outros não. Às vezes é uma cultura familiar, está arraigado, é mais difícil. Para outros, para uns, é muito fácil falar não para o tabagismo. Para outros, não. Para uns é mais fácil falar não para o álcool, para outros não. Para uns é mais fácil falar não para a pornografia, para outros não. E assim por diante. Tem gente que não se abate com uma dor de cabeça. Tem pessoas que, por conta de uma dor de cabeça, precisa ficar deitado com tudo escuro, dependendo do grau da enxaqueca que aquela pessoa. Você não vai sentir igual o outro. As situações são difíceis e diferentes para cada um de nós. Mas nós temos o mesmo Jesus para tratar conosco e respeitando cada uma das nossas dificuldades. Mas agora o Senhor quer nos levar para outra situação dentro dessa passagem. Nós vimos aqui que existia um anjo enviado por Deus que em determinado momento movimentava. Quem corresse lá na São Silvestre, corresse e passasse a fita primeiro, saía pulando. Ei, curados, então. E os outros voltavam
murmurando nos seus lugares para esperar novamente. Eu não tenho esse conhecimento. Se vocês aí, os irmãos que estudam mais a Bíblia, souberem, me falem. De quanto em quanto tempo esse anjo descia. Eu não tenho esse conhecimento. Então eu não sei dizer se aquele que estava sentindo dor esperava só por uma semana a próxima vez o anjo descer, ou se era a cada um mês, um ano, não sei. Só que, uma vez que desceu, não ia ter jeito. Você quer ser curado? Você vai ter que esperar. Olha como o nosso tanque de Betesda conquistado por Jesus está lindo, que agora eu não preciso ficar esperando. Ele me deu livre acesso ao Pai. Aí, nós temos aqui no 5, e estava ali um homem. Versículo 5. O que você acha hoje? Mandando se gelar. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Aí, queridos, a gente precisa aprender a ler e interpretar as coisas que a gente lê na palavra, né? Eu não vi aqui escrito que ele estava lá há 38 anos. Sinceramente, eu não consigo ter esse entendimento. Aqui não está dizendo, ele estava lá esperando há 38 anos. Ele estava enfermo. Ó, havia 38 anos, se achava enfermo. Se achava enfermo. E Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: olha, gente, observe a compaixão do mestre. Tinha um monte de gente doente ali. Isso é para você entender que o Senhor, Ele conhece a tua dor. Ele sabe até onde você e nós, Ele sabe até onde a gente pode suportar. Observe que acabamos de ler que Jesus, Ele está no local. Ele entra no local. Todo mundo doente ali. Ele vai exatamente naquele homem. Por que eu estou falando que Jesus sabe a nossa dor, Rodrigo? Por que Ele sabe a tua dor, filhão? Aquele moço, 38 anos, Jesus sabia. Jesus sabia que ele não tinha condição de sair dali. Ele sabia. Ele poderia ter ido qualquer... Às vezes tinha gente no pior estado. Mas ele sabia que aquele moço já estava chegando no final das suas forças. Gente, 38 anos amargando uma enfermidade, uma situação terrível. E aí Jesus faz a ilustre pergunta: queres ficar são? Meu Deus. Você quer ser curado, filho? Eu tenho certeza de que se eu acho graça nas coisas, você também, é porque essa é uma característica do nosso Deus, o senso de humor. Porque nós somos imagem e semelhança dele. Eu tenho certeza. A gente estava assistindo The Chosen esses dias, acho que foi ontem, foi anteontem, não lembro. E o Jefferson até falou: olha lá, Paula, Jesus se divertindo, porque tem uma cena que eles estão indo para acho que era lago, Jefferson, era o mar, e Jesus lá com os discípulos, se divertindo que nem a gente, com a diferença de que ele não pecava, né? Deus é maravilhoso, graças a Deus. E aí, quando você escuta que tinha um monte de gente doente, aquele homem 38 anos padecendo, e Jesus pergunta se ele queria ser curado, é no mínimo para a gente entender o senso de humor de Jesus. Porque era tão óbvio, não é? Por que ele perguntou? Você já parou para se perguntar? Eu tenho certeza que o Senhor ele já deu direção de formas diferentes para pessoas que pregaram essa palavra dentro desse contexto aqui a respeito dele ter perguntado: você quer ser curado?
Para mim hoje, o que Deus colocou no meu coração foi o seguinte, meus irmãos. Jesus, ele sabia que aquele moço não podia chegar. Jesus sabia que aquele moço estava impossibilitado de se mexer. Porém, ele também sabia que em momento nenhum outra pessoa se compadeceu daquele homem. Porque ninguém levava ele e colocava ele lá. Ninguém tinha essa empatia. Todo mundo pensava em si mesmo. Quando agitava a água, partiu tanque de Bethesda. Ninguém parava assim, ó. Nossa, você vê. Tadinho, né? Ele não vai nunca conseguir. Vamos pular nossa vez? O que você acha? Você me ajuda a carregar ele lá para perto? E a hora que o anjo agitar, a gente joga ele lá dentro? Ninguém! Ninguém fez isso. E às vezes a gente está agindo do mesmo jeito com o nosso próximo. É verdade. Meu Deus. Eita, forte. Você corre pelo teu umbigo. Mas a fraqueza, a dificuldade, as mazelas do nosso próximo, a gente simplesmente finge que não vê. Ninguém fez nenhum tipo de... Porque senão eu acredito que estaria mencionado aqui. Sim. Mesmo com a tentativa de ajuda dos irmãos ali presentes, ele não conseguiu ser curado. Não há menção disso. Ninguém teve essa empatia, esse olhar. Mas como eu já disse para vocês, Deus não é ninguém. Jesus não é ninguém. Se ninguém teve esse olhar, entrou por ali aquele que vive e reina para sempre. Entrou por ali o amado Senhor das nossas vidas. Entrou por ali aquele que eu chamo de herói, venceu a morte. Entrou por ali Jesus. E ele viu e se compadeceu daquele homem. Mas com essa ilustre pergunta, e ele pergunta para mim e para você também: você consegue identificar hoje, dentro da tua caminhada com Deus? Não estou falando de serviço na igreja, faz parte da nossa caminhada. Estou falando da tua vida no teu individual, o teu relacionamento com Deus, que vai refletir no teu relacionamento na tua casa, com teus amigos, vida em sociedade. Vai refletir em tudo. Sua vida com Deus. Aonde é que você está coxo? Aonde é que tem cegueira, surdez do teu espírito? Aonde é que você poderia já estar lá na frente, mas por conta de situações, bagagens que você ainda fica teimando em carregar, enquanto você passa pelo caminho estreito, e estão te impedindo de avançar. Jesus, Ele está aqui hoje. E Ele está nos perguntando: você quer ficar curado? Amados, é claro que a gente quer ficar curado. É claro que aquele homem olhou para Jesus. Qual é, se ele fosse do Rio? Qual é? É claro que ele olhou para Jesus e não tinha o que ele responder além de: quero. Mas toda vez que o anjo agita as águas, eu não consigo chegar até ele com o Senhor. E esse bando de gente corre na minha frente e nunca ninguém se preocupou em me levar até lá. A gente faz quantas vezes isso no nosso dia a dia? Fica culpando as pessoas, fica procurando as falhas das pessoas, fica procurando situações que tentem justificar quem nós somos. Ah, isso é culpa de traumas. Ah, isso é culpa de não sei o quê. Não que isso não seja realmente, que não tenha fundamento. Tem. Muito do que nós somos hoje são situações que vivemos na infância, adolescência, juventude. É óbvio. Mas nós temos a mania humana, é humano, de colocar nas pessoas
aquilo que é nossa responsabilidade. Então a primeira coisa que ele diz é isso. No 6, Jesus vem deste deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus, como ele é lindo e ele não é Ana Paula, respondeu o que a gente vai ler a seguir. Porque se fosse eu ia ter falado para ele: eu não perguntei isso para você. Eu perguntei se você quer ser curado. Viu o que eu falei? A gente coloca na frente o que a gente passa com as pessoas. A gente muitas vezes, queridos, está tão pertinho do tanque de Betesda. Jesus quer libertar a gente da inveja que a gente sente do outro, da raiva, da mágoa, do rancor. Jesus, ele quer libertar a nossa cegueira espiritual. Ele quer fazer com que a gente se aprofunde, porque é isso que ele quer. Sabe a passagem que a água estava batendo no tornozelo, aí o homem foi entrando, foi para o joelho, foi para os lombos, daqui a pouco ele disse que ele queria o quê? Mergulhar. É isso que o Senhor espera de nós. Que a gente mergulhe, que a gente tome uma atitude. A única coisa que ele deveria ter feito: você quer ser curado? Quero. Ele teve que mexer com quem estava quieto. E estava quieto mesmo, porque ninguém ajudou, é real, ele não estava brincando, é realmente. Mas Jesus, como é lindo, a sequência do texto vai dizer, no 8, Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia. Eu vou falar uma coisa para você. Só essa fala de Jesus, que está dividida em vírgulas, ó, levanta-te, 1, toma a tua cama, 2, e anda, 3. Só esse versículo já dá uma ministração. Aquele moço não tinha quem o ajudasse, mas ele teve um encontro com Jesus. Nós já tivemos. Estamos aqui, sabemos que Jesus é o Filho de Deus, morreu na cruz para nos salvar. Declaramos que Ele é Senhor da nossa vida. Domingo vamos participar da ceia do Senhor aqui e vamos fazer isso em memória dEle. Oh, que lindo! Né? Mas aqui, não, esse mesmo. Mas aqui, a gente está vendo algo que é muito forte. O moço, ele precisava da cura. Jesus, ele poderia ter dito apenas: ser curado. Você concorda? Ser curado. O homem ia falar: yupi, ia pular, ia sair correndo. Jesus, ele deu algumas diretrizes para aquele moço. Levanta-te. Já estava curado ali, ele não podia levantar? Levanta-te, toma a tua cama. Ele não disse: levanta-te, chame os pastores para pegar sua cama. Levanta-te, chama os obreiros para pegar sua cama. Levanta-te, chama a tua família, chama quem quer que seja. Ele disse: toma a tua cama. Aquela cama dava a ele característica da condição que ele vivia. Era que nem aqueles que eram deficientes visuais e usavam capa. Aquilo fazia com que ele fosse caracterizado pela situação que vivia. Os leprosos, eles não podiam participar, por exemplo, da vida em sociedade. Eles eram colocados para fora dos limites ali. Inclusive usavam sininhos, porque se aquele barulho fosse ouvido, ó, tem leproso por aí. Aquilo determinava quem ele era. Jesus está dando àquele homem a chance de sair da condição dele por posicionamento.
ela como é o nome king size, não é? A cama é grande. Pega a cama, igreja. Nessa noite o Senhor nos chamou para ter essa consciência. Pega essa cama e anda, e vai. Pega a tua cama e anda. Viu? Levanta-te, curou. Toma a tua cama e anda. Aquela cama debaixo do braço dele, a gente tem que imaginar uma cama diferente, né? Uma esteira, sei lá. Debaixo do braço dele, quando ele saísse para a sociedade, ia fazer com que as pessoas olhassem. Escuta, aquele menino homem que vivia lá, já tinha raiz, já, ali perto do de Betesda, ele estava andando com a cama debaixo do braço. O que aconteceu? Camila, quando as pessoas olham você, filha, elas têm que ter essa impressão. Aquela Camila, Tiago, aquele Tiago, é isso. Aleluia. É sobre isso. Toma a tua cama e anda. Lá fora, o nome do Senhor vai ser glorificado, porque a cama não vai estar lá mais para um prostrado. A cama não vai estar lá mais para um enfermo, para um fraco, para um derrotado. Levanta. Pega essa cama de derrota, de destruição, de falatório pelas suas costas, de palavras de contrário, de maldição são lançadas. Pega ela e anda na ousadia do Espírito de Deus. A continuação da leitura vai dizer que era um dia de sábado, porque Jesus, lindo, maravilhoso, ele veio cumprir a lei, mas ele também veio para quebrar determinados protocolos e paradigmas, porque importava que a religiosidade também fosse cancelada, né? E aí aquele homem indagado: como é que você está carregando cama no sábado, garoto? O tempo que você ficou parado lá dentro daquele negócio lá para esperar o anjo agitar água lá no tanque, você esqueceu dos preceitos? Porque a lei de Moisés. O homem, 38 anos doente, finalmente ele sai andando com a cama debaixo do braço. Aquele povo que se declarava ser povo de Deus, ao invés de abraçar o homem, sair fazendo festa, julga ele, aponta o dedo para ele. Ou seja, não é a felicidade pela vida do ser humano, não é. E a gente faz isso dentro da igreja, viu? A gente faz. Aquele moço simplesmente olhou para eles e disse assim: eu não sei. Ele só perguntou se eu queria ser curado. Eu falei: eu queria. Ele ligou. Estou aqui, ó. Nem vou mais usar essa cama aqui. Eu só estou com ela porque ele falou que era para eu levantar, pegar a cama e andar. Foi o que eu fiz. Depois, ele encontrou Jesus no templo novamente. Aí no templo já, né? Não lá no tanque. E aí, Jesus fala com ele. E no versículo 14, isso, Jesus fala: eis que já está são. Você já está são, filho. Aquela enfermidade que te envergonhava, fazia você ser conhecido não por quem você era, mas caracterizava você diante das pessoas. Eis que agora você não está mais, você está curado, filho. Jesus disse para ele. Mas olha que interessante que esse mesmo Jesus diz assim: não peques mais. Tá? Você não peca mais não, tá bom? Para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus disse para a gente levantar, pegar a cama e andar. Vai ter hora, meus irmãos, que a nossa natureza, ela vai muitas vezes fazer com que você tire a cama debaixo do braço, coloque no chão e deite nela. Você muitas vezes vai reincidir em fraquezas, dificuldades, tentações. Mas a gente pode tentar
manter os nossos olhos na cruz de Cristo. Para o mínimo possível de vezes a gente precisar passar por essa situação. Hoje o Senhor nos trouxe para entender que eu não preciso mais de um anjo agitando água. Eu já tenho a água como consolador, que é o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. É através dele que eu reconheço quem Jesus é. Hoje eu tenho livre acesso ao Pai. E Jesus hoje me pede: filho, filha, lá fora as pessoas têm que te olhar diferente. Não é para sua glória, mas é para que você seja a Bíblia que eles não leem. É para que você cumpra o propósito para o qual eu te chamei. Porque às vezes você passa a sua vida inteira na igreja achando que cumprir propósito é apenas ocupar cargo dentro da igreja. Não é. Isso é chamada, é vocação e afins. Todo cristão, todo aquele que professa Jesus, é chamado para ser representante dele nessa terra. Embaixador do reino. O embaixador representa o seu país de origem. Embaixada americana, lá você vai ter americano. Do Brasil. Se eu sou de Cristo, eu sou embaixador do reino, lá fora eu tenho que representar quem? Meus direitos, minhas vontades, meu eu? Não, a pessoa de Jesus. Levanta aí pra gente fazer o jeito da gente pegar a cama. Levanta aí.